Bom, bem-vindo à nossa Escola de Teologia Viva e a gente está descobrindo aqui quem é Deus. E a gente está descobrindo ainda mais agora através da Palavra de Deus. E a gente vai começar a ver agora nessa nossa aula os atributos de Deus. A gente vai gastar algumas aulas para a gente falar sobre esses atributos. Deixa eu começar lendo essa citação de Agostinho de Hipona. Está aí na sua apostila. E se você tiver com a sua apostila na mão, acompanha aí comigo. Ele diz assim: o que então é o Deus que eu adoro? Ele não pode ser ninguém além do que o próprio Deus. Tu, meu Deus, és supremo, o extremo em bondade, o mais forte e mais poderoso, misericordioso e justo. Tu és o mais escondido, mas ainda assim o mais presente entre nós, o mais lindo e mesmo assim o mais forte, sempre eterno, e ainda assim não conseguimos te compreender. Tu és imutável, mas tu mudas todas as coisas. Não és nunca novo, nem velho, mas mesmo assim tudo recebe uma nova vida de ti. És sempre ativo, mas sempre em descanso. Tu juntas todas as coisas para si mesmo, mas não necessita de nada. Tu buscas fazê-las para si, mas nada te falta. Tu sofres com ofensa, mas não sente dor. Podes irar-se e ser sereno. Recebes a todos que a ti chegam e nunca os deixa. Nunca estás em necessidade, mas fica feliz em receber. Tu nos libera dos nossos débitos, mas não perde nada ao fazê-lo. Tu és o meu Deus, tu és o meu deleite. Mas será que isso é o suficiente para dizer de ti? Mesmo assim, a desgraça acontece para aqueles que se silenciam a teu respeito. Até mesmo aqueles dotados com o dom do discurso não conseguem te descrever. Será que eu deveria me preocupar se as pessoas não entendessem isso? Deixe-lhes perguntar o que isso significa e se alegrarem por perguntar, mas que se alegrem com a pergunta somente, porque é melhor para eles que te encontrem e deixem a pergunta sem resposta do que encontrar a resposta sem te encontrar. E Agostinho está falando aqui de encontrar a pessoa. E na nossa mente a gente não consegue compreender. Um Deus que pede, mas que não tem necessidade de nada. Um Deus que dá e não falta nada para ele. Esse é o nosso Deus. E uma das maneiras que nós podemos compreender e conhecer o nosso Deus é quando nós olhamos para os atributos de Deus. Quando a gente fala sobre atributo, a gente está falando das qualidades, né? A gente está falando de uma qualidade que é própria dele. A gente está falando de adjetivos que descrevem Deus pela sua própria palavra, ou como ele mesmo se descreve. Olha aí o Salmo 29. Salmo 29, no verso 1 e no verso 2, diz assim. Vamos lá, pega a tua Bíblia, se você tiver com ela aí na tua mão. Salmos 29, 1 e 2, nos lembra, né? Eles dizem assim, deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. E uma outra versão diz assim, tributai ao Senhor. O que é tributar? É atribuir. É dizer quais são as qualidades. Digam as qualidades e atribuam a Deus a glória que é devida ao seu nome, a fama, o respeito que é devido ao seu nome. Louis Berkhoff, ele diz o seguinte, que os atributos de Deus podem ser definidos como as perfeições que constituem predicados do ser divino na Escritura, ou que são visivelmente exercitados ou exercidas por ele em suas obras de criação, providência e redenção. Se continuamos a empregar o nome atributos, é porque é comumente utilizado e o fazemos com claro entendimento de que se deve excluir rigidamente a noção de algo acrescentado ao ser de Deus. O atributo, quando a gente está atribuindo, não é algo que a gente está acrescentando a Deus. É isso que o Luiz está querendo dizer aqui. Não, nós não queremos acrescentar. Nós queremos qualificar o que ele mesmo diz acerca dele mesmo. Então, eu e você podemos nos relacionar com Deus. E no Salmo 29, ele termina aqui nesse verso 2 dizendo assim, sobre adoração a Deus. Ele diz, adorem o Senhor. Com esses atributos, adorem o Senhor. E aí a gente pode, então a gente viu em Hebreus capítulo 11, que aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe. Ou como diz na King James atualizada, deve crer que ele é. E que se torna galardoador daqueles que o buscam. 1 Pedro capítulo 2,
verso 9. Olha só o que diz, olha só que interessante. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes. O que são essas virtudes? São as qualidades. A mesma coisa, são as qualidades, são os atributos, a fim de vocês proclamarem os atributos daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí tem gente que diz, não, teologia é coisa para cabeçudo, teologia não serve para nada. Mas o que a gente está fazendo aqui? A gente está, pela palavra de Deus, descobrindo quais são os atributos de Deus. Para quê? Para que nós possamos proclamar os atributos, para que nós possamos adorar a Deus através desses atributos. Gente, isso enche o meu coração de alegria. E quando a gente vê então esses atributos, o que a teologia faz? A gente já viu. A teologia, ela vai nos ajudar sistematizando, classificando. A gente consegue encontrar na Bíblia 2 tipos de atributos. Um que a gente chama de atributos essenciais. São atributos que nos mostram quem Deus é sem nós. Ou seja, Deus é porque Ele é. São os atributos essenciais ou os atributos absolutos. E existe uma outra classe de atributos que são os atributos transitivos ou relativos, que são aqueles atributos que Deus diz assim, façamos um homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós vamos pegar esses atributos e nós vamos passar esses atributos para os homens. E esses atributos são dependentes do nosso atributo. São pequenas partes daquilo que Deus é em nós. Isso não faz de nós deuses. Isso faz de nós seres espirituais, seres divinos. Ou seja, seres que vieram da parte de Deus. E, portanto, nós somos imagem e semelhança de Deus. A gente vai ver isso no próximo módulo, quando a gente falar sobre imagem e semelhança, sobre antropologia, que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, para funcionar como Deus e para que nós possamos ter a natureza de Deus. Então nós temos alguns atributos de Deus no nosso espírito, não na nossa cabeça, no nosso espírito. Então vamos lá, vamos ver alguns desses atributos que nós estamos chamando de atributos essenciais ou atributos absolutos, que são aqueles atributos que Deus tem, ok? O primeiro dele é a espiritualidade. A espiritualidade. João, capítulo 4, no verso 24, nos lembra que Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por ser espírito, o que isso significa? Que Deus é um ser vivo. Que Ele não somente vive, mas Ele é a fonte da nossa vida. Que toda a vida dele emana para nós. A Bíblia fala que quando Deus cria o homem, Ele faz o homem do barro, Ele sopra. E a palavra sopro ali, o fôlego de vida, Ele sopra Neshama, a divina influência. Ele sopra a sua própria vida no homem. Portanto, a partir daquele momento, o homem passa a ser um ser vivente, ou uma alma vivente. Deus é espírito. O que a Bíblia diz que Deus é? Deus é espírito. E aí, Agostinho de Hipona diz, tu és a vida das almas, a vida das vidas. Tu vives, ó vida da minha alma, porque tu és a própria vida imutável. Olha só esses versos, Jeremias capítulo 10, no verso 10, diz, mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. João capítulo 5, no verso 26, diz, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. 1 Tessalonicenses capítulo 1, no verso 9, diz, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e o Deus verdadeiro. Número 2, se a gente fala da espiritualidade de Deus, a gente entende que Deus não pode ser visto. Deus é espírito, Ele é invisível aos olhos naturais. Como é que a gente conseguiu ver Deus? Através de Cristo. Cristo sendo a encarnação do Deus visível, sendo Deus visível, a expressão visível do Deus
invisível. Ele veio para nos mostrar como Deus parecia. Filipe chega para Jesus e fala, mostra-nos o Pai. E Jesus vira para Filipe e fala, mas Filipe, eu estou tanto tempo convosco. Você não consegue ver nem crer, pelo menos pelas coisas que eu tenho feito por vocês, pelas mesmas obras, porque enquanto meu Pai trabalha, eu trabalho, o que o meu Pai faz, eu falo, a minha comida é fazer a vontade do Pai, os meus pensamentos são os pensamentos do Pai, eu rendo os meus pensamentos diante da presença do Pai. Você não consegue perceber isso, porque quem vem a mim, vem ao Pai. Então Jesus era a expressão visível do Deus invisível. 1 Timóteo 1,17 diz, assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Na espiritualidade de Deus, nós vemos que Deus não é mortal. Deus não está sujeito às doenças, Deus não está sujeito a esse corpo humano, às condições do corpo humano. Ele é incorruptível, Deus é imortal. Deus não é impessoal. Deus é uma pessoa, Deus é espírito, mas também uma pessoa com característica pessoais. E nós, como imagem e semelhança de Deus, nós temos características pessoais, porque Deus tem características pessoais. Ele pensa, ele deseja, ele sente amor, ele sente ira, ele sente compaixão, ele sente alegria. Tantas coisas descritas aqui na Bíblia, que você no seu tempo vai gastar, vai meditar nesses versículos para entender que Deus é um Deus pessoal, ele é uma pessoa, e ele tem uma personalidade. E quando a gente olha para o fruto do Espírito, por exemplo, o fruto do Espírito é a personalidade de Deus em nós. Então, o primeiro atributo que a gente vê do atributo absoluto de Deus, que independe de nós, é o atributo da espiritualidade. O segundo é o atributo da infinidade. Deus é infinito. Quando você busca Deus, você não encontra fim. E você busca, e você busca, e você não encontra fim. Deus tem sempre mais de si para dar. E nós vamos passar a eternidade com Deus, descobrindo mais de Deus. Isso não é maravilhoso, gente? Olha só, o Salmo 145, verso 3 diz, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Sua grandeza é insondável. Jó 11, de 7 a 9, diz, por acaso, você conhece os planos de Deus? É capaz de compreender como ele é puro e perfeito? A sabedoria divina é mais alta que os céus. Como é que você pretende discutir com ele? A sabedoria divina é mais profunda que o mar. Como é que você pensa em ser mais sábio do que ele? Então, como é que a gente classifica essa infinidade? Deus é infinito em todos os recursos e em vida. Tudo que Deus tem é infinito. Tudo que Deus é infinito. 2 Pedro 1,3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, o que nós precisamos vem de Deus. E os recursos que Deus tem é infinito. Deus opera em nós e entre nós, e nele não há desgaste. Ou seja, Deus ele não dá o do seu amor para você e daqui a pouco quando ele vai dar para outro, falou, ó, volta amanhã, acabou a senha, acabou aqui o poder que tinha dentro de mim, não dá mais. Não, não é assim que Deus faz. Deus é infinito no seu poder, nos seus recursos, na sua vida para nós. Isaías 40, 28 a 31, diz, não sabes nem ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fatigam e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O que Deus está querendo deixar aqui registrado em Isaías 40? Ele não se cansa, ele não se fatiga, ele é forte, ele é infinitamente forte. A gente se cansa, a gente se fatiga. Então, o que nós temos que fazer? Buscar a nossa força nele.
buscar os nossos recursos nele. Deus é infinito na sua justiça e na salvação. Salmos 71:15 diz: a minha boca relatará a tua justiça e de contínuo os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Por quê? Porque é infinito. Deus é infinito em benignidade e fidelidade. Salmos 89, verso 2. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus. O céu é símbolo de eternidade. O céu é símbolo de infinito. O céu é símbolo, é a plataforma ilimitada da presença de Deus. A tua fidelidade tu a confirmarás nos céus. Deus é infinito em amor, em verdade, em glória. Salmos 108, no verso 4 ao verso 5, na Bíblia Viva, diz: porque o teu amor bondoso é mais alto que os céus, e a tua verdade é maior que a distância entre a terra e as nuvens. Ó Deus, mostra o teu poder desde agora, desde os céus, e a tua glória aqui na terra. Maravilha, gente. Deus é infinito em sabedoria, conhecimento, juízo e nos seus caminhos. Romanos 11:33 diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Efésios capítulo 3, verso 8, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Filipenses 4, 19 e 20. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Como? Segundo a sua riqueza em glória. Efésios vai dizer que essa riqueza é insondável, não termina, não tem limite, não tem fim. Efésios capítulo 3, no verso 20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, do que tudo quanto pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Quando a gente olha para a infinidade de Deus, a gente vê esses atributos. Número 1, Deus é soberano, ou seja, Deus é independente. Deus não depende de nós. Deus não depende de nós para fazer algo, mas Ele tem prazer em fazer através de nós. Deus não precisa de mim, de você, Deus não precisa do meu nem do seu dinheiro, mas Ele tem prazer em receber a nossa vida, em receber a honra através das nossas finanças, através do nosso tempo. Por você estar fazendo esse curso, Deus está sendo honrado em você dar do seu tempo para conhecer mais dEle. Mas esse atributo aqui é importantíssimo. Deus é soberano, Ele não é limitado pelo universo. Ele não é limitado pelo contexto daquilo que nos cerca. Ele não é limitado por essa atmosfera aqui que nos cerca. Não, Ele é soberano. Ele é ilimitado. Êxodo 3:14, Deus disse para Moisés: eu sou o que sou. Ponto. Basta. Deus é soberano. O que eu sou é o que eu sou. E isso independe de você, isso independe de mim, isso independe das circunstâncias. Deus é soberano. O que quer dizer? Que Deus é soberano e Ele pode fazer qualquer coisa que seja fora da sua palavra? Não. O limite dele, e se a gente consegue colocar isso, Ele colocou o coração dele na sua palavra, naquilo que Ele diz. A gente vai ver mais para frente sobre a fidelidade de Deus. Meu Deus, Deus é tão ilimitado e tão soberano que Ele coloca a sua fidelidade na sua palavra. Ele diz: essa palavra é o que eu vou cumprir. É isso que eu vou fazer. Eu vou me manifestar na sua vida. Eu vou me manifestar conforme aquilo que eu disse que eu vou fazer. Essa é a soberania de Deus. A soberania de Deus não vai contra o seu próprio caráter. A soberania de Deus não vai contra a sua própria palavra. A soberania de Deus é Deus em linha com quem Ele é, independente do que eu e você somos. Número 2, Deus é eterno. Ele não está limitado ao tempo. Salmos 90, verso 2, diz: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. E por último, Deus é imutável. Deus não é limitado pelas circunstâncias. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje
e o será para sempre. A W. Pink, ele diz, ele não pode mudar para melhor, pois já é perfeito. E sendo perfeito, não pode mudar para pior. Deus é o que ele é. E vamos terminar aqui com Malaquias capítulo 3, verso 6, que diz, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus não muda. Na nossa próxima aula, ainda dentro aqui dos atributos absolutos de Deus, nós vamos ver um pouco sobre a unidade e eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo para poder falar sobre a Trindade. A gente vai falar um pouquinho sobre Trindade na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Tchau, tchau.